uma ferida maior ainda do que o impacto da coisa, sabe? Tipo, pra fulano, pra ciclano, Luca, você... Dando exemplos, assim, de nomes de pessoas que vêm na minha cabeça agora, que são nomes super... Pode ser que não signifique tanto, ou pode ser que signifique. Pra mim significa muito, entendeu? Perdoo, convivo. Mas esquecer já é uma coisa assim. E dependendo da situação sempre me volta. Ainda mais porque, porra, é minha mãe. Uhum. Então, assim, talvez se fosse outra pessoa que... Talvez se tu tivesse dito isso pra mim, ou tivesse dito isso em algum momento, eu falava, foda-se, sabe nada. Tá falando merda. Porra, minha mãe. Por mais que ela tenha falado isso nas melhores intenções, e eu já tenha, porra, quando eu vim pra cá, cara, foi o momento que eu perdoei a minha mãe disso. Perdoei. Tirei do meu coração a mágoa raiz que eu tinha disso. Mas assim... É muito difícil fazer isso se tornar insignificante na minha vida. Até porque eu sou artista full time, entendeu? E eu tô vivendo o ápice da minha realização com artista. Minha mãe disse que era nada, eu tô vivendo tudo. Então, sempre que eu lembro do nada, eu lembro dela falando isso. Só que eu pego isso e tento botar num... Tipo, fazer disso um trampolim. É doido, cara. Pra mim é muito doido. Mas em momento nenhum, assim, eu degenero minha mãe, eu falo mal dela, não. Amo minha mãe, a gente atualmente, antes de entrar aqui, a gente vivia uma fase em que eu tava tentando muito me conectar a ela, mas vivendo um lance natural de afastamento, assim, sabe? Ela e eu, a gente tem muitas ideias que não são páreas, não andam juntas. Eu vejo que se eu tento puxar qualquer papo com a minha mãe, assim, ela não vai me escutar muito. Qualquer papo que ela puxa comigo, eu também não quero escutar muito. Porque são coisas divergentes, são coisas dissonantes. Pô, velho, isso me chateia pra caralho, sabe? E aí eu tento, dentro dessas diferenças, manter uma relação com ela. Contemplo tudo isso, que eu sinto o carinho dela, que ela sinto o meu, e que a gente vive o tempo suficiente, que é muito pouco tempo, pra isso não ir um pra cada lado. Eu juro que eu não queria falar nada sobre isso aqui, mas é que isso é algo tão entranhado em mim que é impossível eu não falar de relações sem falar disso, porque isso mexe muito comigo. É a minha relação fundamental da vida, minha mãe. Ela é uma das primeiras pessoas que eu quero sair daqui e dar um abraço muito forte, porque eu tô morrendo de saudade dela. Porque eu descasco 30 laranjas aqui pensando implicitamente na minha mãe, porque ela é a única pessoa que faz isso na minha vida. Que fica descascando laranja e depois da janta pra gente poder ficar papeando. Talvez seja um momento de paz nosso, de amor, assim, cotidiano. É muito difícil a gente achar um ponto de convergência entre a gente. Tipo, coisas que agradem ela, coisas que me agradem. E pra mim é muito ruim pensar nisso. Porra, eu amo minha mãe, eu quero o mundo
pra ela, eu quero tudo de melhor pra minha mãe, eu quero poder proporcionar pra ela a vida que ela sempre quis. Mas nós somos pessoas que no momento vivemos uma relação. Eu não sei se ela vê assim, entendeu? Eu vejo. Pode ser que ela veja como um momento muito difícil e só. Eu vejo como um momento que eu tenho que me ressignificar muito para eu poder permanecer perto dela. Porque assim, se for pensar num contexto de mantenha perto de você as pessoas que te botam para frente, que têm os pensamentos parecidos com os teus, que saca, que tem uma sinergia contigo, ela não é uma dessas pessoas. Não, é foda falar disso, velho. Muitas vezes eu sinto assim que eu não precisaria ser tão sincero. Só que quem é assim? Minha mãe. Ela é igual a você? Nesse quesito de sinceridade, de falar tudo assim. Como é que é? Tinha um cartãozinho, tu conhece os milinguidos, as formiguinhas? Ganhei uma bíblia deles. Eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. Sua mãe é assim? Não, tinha um cartãozinho, tipo, marca livros dos milinguidos que dizia isso. E minha mãe sempre me dava. Então assim, cara, isso tudo que eu tô te falando aqui é um reflexo comportamental que minha mãe gerou em mim, entendeu? De ser muito sincero, de falar tudo na lata. Que muitas vezes não é político, não é conveniente, não é solícito, é horrível. Uma dura verdade. Horrível pra mim, saca? Pensar nessas coisas. E aí depois que eu fico falando contigo, porque às vezes eu esqueço que eu tenho um monte de câmera na volta, entendeu? Às vezes eu tô achando que eu tô falando só contigo aqui e eu me esqueço que não tô falando só contigo. Pode ser que minha mãe esteja escutando, entendeu? Mas assim, se ela estiver escutando, eu prefiro que ela esteja escutando sem cortes, sem um edit, entendeu? Porque ela escuta o contexto da coisa toda e aí mesmo que ela fique chateada, tenho certeza que ela vai entender o que eu estou dizendo. Agora foda se isso aparece num edit assim, pum, 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 pum. Sua irmã não vai deixar sua mãe acreditar no edit? Não, cara, não sei, sabe? Aqui eu tô... Só tô sendo eu. O edit pode me transformar em outra coisa, pode, mas assim... Só tô sendo eu o tempo inteiro. Quando eu falo de relações emocionais com você, quando eu falo de relações emocionais com os outros, quando eu falo de relações fraternas e de amizade com as outras pessoas, quando eu falo de relações fraternas e amizades com você, quando eu falo de família, quando eu falo bêbado, quando eu falo sóbrio, porque pra mim não tem contraste também, tipo, ó, porra, te falei isso bêbado ontem. Pra mim não existe essa, velho. Do mesmo jeito que lá quando Mateus beba água, tem 31 anos, não sei o que, velho. Em 31 anos eu aprendi a ter responsabilidade sobre as coisas que eu falo bêbado, sóbrio, sob efeito de qualquer coisa. Não lembro de ter casado contigo na festa passada? Não lembro, velho. Mas assim, se isso tivesse passado no papel, tô casado, entendeu? Eu não fico me eximindo dos atos que eu faço quando eu tô sob efeito de alguma coisa. Se eu fiz é porque eu queria. E não dissocio uma pessoa de outra.
E o bêbado não sou outra pessoa, velho. Sou eu. O eu sóbrio que arca com o eu bêbado. Bebeu porque quis. Não bebeu, ninguém me obrigou a beber. Saca? Só que é isso. Tem a parte engraçada, tem a parte caótica, tem a parte que às vezes é sarcástica, tem a parte que cria casos com as coisas, que nem hoje, ali no, que a gente viveu esse desavenço aqui agora, tem a parte que eu falo dos meus ferimentos mais profundos, que é o que eu tô fazendo agora. Assim, cara, aquela história. Azar é do goleiro, ninguém mandou ele pro gol, hein? Quem que é o goleiro? Ninguém mandou ser goleiro. Não, eu tô falando isso é num sentido geral da vida. Do tipo, velho, se eu tô falando isso é porque isso aconteceu comigo. Se isso aconteceu comigo é porque eu fui submetido a isso. Se eu fui submetido a isso, é porque alguém fez. Entendi. Quem fez? No final das contas, quem fez que arque, entendeu? E isso sem dizer, sem nenhuma brutalidade, sem nenhuma grosseria, sem nada assim. Saca? Eu queria poder ser um pouco mais sutil. Quero muito ser mais sutil. Eu espero que algum dia eu consiga ser mais do que eu estou sendo agora. Hoje, na condição que eu estou, eu tenho certeza que eu sou muito mais sutil do que eu era 5 anos atrás. Isso é suficiente agora? Tenho certeza que não.